Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje é o Bayern, envolvendo duas questões, né? A primeira é uma olhada geral para esse início do trabalho do Nagelsmann. Era uma atração na Bundesliga para 2021-2022, tem uma transição em andamento. Depois da era Hansi Flick, extremamente vitoriosa, a chegada do Nagelsmann, um treinador extremamente interessante, não só promissor, né? Já é realidade depois dos trabalhos no Hoffenheim e no Leipzig. Então tem o lado da janela de transferências e o lado da troca no comando também. E para completar, a notícia do dia também, que é a confirmação do Sabitzer como contratado do Bayern, jogador de meio campo do Leipzig, que foi peça fundamental com o Nagelsmann no Leipzig e chega agora para um setor em que o Bayern tem uma certa carência em termos de elenco, não é um elenco numeroso para essa faixa do campo. Então, me parece um movimento muito interessante, até pelos valores, né? Para um jogador que ainda dá pra falar, tá no auge, tem anos de carreira de bom nível pela frente, e é um jogador que já tem um entendimento no estilo do perfil do treinador, porque trabalhava com ele até então não deixa de ser um cara de confiança também. Me pareceu um ótimo negócio do Bayern, além de enfraquecer um rival direto, que é o Leipzig, que também está passando por um processo de transição, de transformação, depois da saída do Nagelsmann, né? Aí a troca, com a saída do Nagelsmann, a chegada do Jesse Marsch, outros jogadores que saíram e chegaram também. Então, vamos ao campinho para falar um pouco sobre essa estrutura, no que mudou e aí depois no que o Sabitzer pode encaixar e ajudar na implementação dessa forma de jogo por parte do Nagelsmann. O Bayern vinha tendo com o Hansi Flick um sistema de jogo muito conhecido já, né? Aliás, o trabalho do Hansi Flick foi fantástico pela velocidade com que ele conseguiu atingir um nível muito bom e pela forma como ele resgatou, de certa forma, um futebol que tinha dado muito certo com o Jupp Heynckes lá atrás. Se a gente for lembrar do Bayern de 2013, da Tríplice Coroa naquela ocasião, era um Bayern da altíssima intensidade, o Bayern do rolo compressor. Um Bayern que pressiona, recupera, acelera e castiga. Então é um Bayern que não se importa se o jogo for uma trocação, porque é difícil encarar uma trocação com o Bayern. Era assim com o Heynckes, foi assim com o Hansi Flick também. Então isso ficou muito nítido em alguns jogos, né? Jogos até mais abertos, que o Bayern permitia jogos mais abertos, em que poderia ser castigado defensivamente também, mas que era muito forte para pressionar, recuperar, acelerar e definir. E como características desse jogo, muitas vezes extremamente vertical, jogadores de lado rápidos nessa aceleração, Gnabry que cresceu muito, né, virou um segundo goleador em relação à produtividade, claro, não dá para competir com Lewandowski como homem-gol, mas como esse ponta que mais se sente à vontade centralizando para uma área de definição. Do outro lado, Coman, na temporada passada chegou o Sané não atingiu ainda o nível que se esperava, que se imaginava, eu mesmo esperava um impacto muito positivo do Sané, até hoje isso não aconteceu, ele até foi vaiado na última semana por parte da torcida do Bayern, é um jogador que segue tentando ainda encaixar e render da forma esperada. Mas enfim, era um Bayern que tinha sempre dois pontas muito verticais, ainda que com características diferentes, né, de uma maneira geral, Coman de um lado e Gnabry do outro, com o Thomas Müller por dentro sendo o cara das assistências, o garçom, o cara do entendimento de jogo, de muita inteligência em campo no entendimento com o próprio Lewandowski. Atrás, Goretzka e o Kimmich. Claro, a gente pode resgatar o Thiago aí também, mas vale lembrar que mesmo no título da Champions, em que o Thiago acaba sendo fundamental e ele faz uma final fantástica, mas em boa parte daquela temporada o Thiago era uma opção de banco que entrava durante os jogos com o Kimmich jogando por dentro ao lado do Goretzka. Isso acaba mudando naquela reta final da Champions, porque o Pavard se machuca, o Kimmich vai para lateral e por isso o Thiago resgata a posição no meio. Mas se a gente for falar de um time base do Bayern na era Hansi Flick, eu falaria Kimmich e Goretzka no centro do campo, sem ignorar a contribuição do Thiago, evidentemente. Mas eu tô falando disso muito pra gente usar como parâmetro de uma escalação que não teve tantas transformações assim. Claro, a linha defensiva mudou. Mudou porque o Alaba saiu nessa temporada, mudou porque o Boateng saiu nessa temporada também, e nesse início de temporada também porque o Pavard tá fora, o Lucas Hernandes tá fora, embora na temporada passada o Pavard tenha tido um desempenho muito aquém, né? E não por acaso o Sully foi titular na lateral direita em alguns momentos, até jogando melhor do que o Pavard. Então assim, em termos de características, esse era um time que tinha chegada do Goretzka à área para definir, Thomas Müller alternando e lendo os espaços para funcionar como um último passador, como um jogador que aparece de uma maneira fundamental, Lewandowski, homem-gol, pontas verticais, e na temporada passada até o Alphonso Davies nem foi tão bem assim, né? Foi inferior à temporada anterior, olhando para a lateral esquerda. E aí é que o Alphonso Davies é um bom ponto de partida para a gente entender uma transformação que talvez seja a mais relevante no início de trabalho do Nagelsmann.
Não se trata de uma revolução, mas sim, são treinadores de características diferentes. E o Nagelsmann tende a tentar buscar elaborar mais as saídas de bola e o controle da posse de bola, espalhando os jogadores em campo e principalmente colocando muitas opções na última linha, na linha de ataque no momento ofensivo, para trabalhar a partir dessas vantagens táticas. Essa sempre foi a característica do Nagelsmann, sempre variou muito desenhos, inclusive mais no Hoffenheim, aos poucos no Leipzig ele foi estabelecendo uma forma mais padronizada de jogo, com alguns claramente beneficiados, e eu vou chegar aí principalmente para falar sobre o Alphonso Davies, que vai ter um papel importante nessa estrutura nova. Então, olhando pro que o que dá para enxergar do Nagelsmann chegando do Leipzig pro Bayern, tem uma mudança de estilo. Não vai ser o Bayern da trocação o tempo inteiro. Não vai, e aí a gente vai precisar ver se vai ser. Será que vai ser o Bayern do rolo compressor? O Bayern que o tempo inteiro, se puder, vai acelerar para definir? Ou se vai ser um Bayern que vai tentar cadenciar mais em alguns momentos? E isso impacta até na forma de atacar, de se defender e no tempo de posse de bola. Então pode ser um Bayern, em alguns momentos, jogando num ritmo mais lento, não querendo acelerar a todo momento. Pode ser um Bayern que em alguns momentos, se não conseguir encaixar nesse estilo um pouco mais lento, pode até ficar mais vulnerável nos contra-ataques também, ficar um time talvez para sofrer um pouco mais uma perda de saída de bola com tanta gente mais avançada. Enfim, olhando para a estrutura, e aí eu vou colocar o Bayern que jogou, por exemplo, nessa última rodada no campeonato alemão, o Bayern atropelou o Hertha. O Bayern tem mudado nessas primeiras rodadas, e quando a gente bate o olho na escalação, a gente vai ver algumas modificações. Stanisic na lateral direita tem sido uma novidade nessa temporada, o alemão com pais croatas, com família croata, e que tá ganhando espaço na lateral por conta da ausência do Pavard, mas tá fazendo a dele, e é sempre bom lembrar, o Nagelsmann gosta muito desses jogadores híbridos para a primeira linha. O que eu quero dizer com isso? O zagueiro que pode ser lateral, o lateral que pode ser terceiro zagueiro, um ala que pode ser confortável atacando, mas que pode se projetar a partir de um papel de terceiro zagueiro. Ele fez muito isso no Leipzig, se a gente olhar para os papéis de Halstenberg, de Klostermann, isso fica muito claro. E no Bayern, o Stanisic, teoricamente, vai ser, e começa sendo a temporada, como esse zagueiro pela direita, que é um lateral que fica na base. Algo que o Pavard pode fazer, vamos lembrar, o Pavard antes de chegar ao Bayern, por exemplo, antes da seleção da França, ele era no Stuttgart um zagueiro. Então ele pode ser zagueiro. Tranquilamente ele pode ser o zagueiro à direita num trio de defesa no momento com bola. Da mesma forma o Lucas Hernandes é zagueiro, é lateral esquerdo e pode jogar nas duas. Então pode compor muito bem essa estrutura ofensiva de atacar com três zagueiros, que é o que o Nagelsmann gosta muito de buscar. E é justamente nessa fase ofensiva que está a grande diferença em relação ao trabalho do Hansi Flick. Ainda não é o momento da gente fazer muito juízo de valor, porque tá muito no início da temporada. Então não dá pra falar deu certo, deu errado, tá dando certo isso, aquilo. Dá pra gente começar a identificar padrões. E um primeiro padrão que a gente começa a identificar, além dessas mudanças, você tem o Upamecano chegando pra zaga, você tem o Stanisic sendo escalado na lateral direita, e você tem o Musiala ganhando espaço. Essas são as modificações do Bayern enquanto escalação. Então, o que significa o Musiala ganhando espaço? Significa menos um ponta vertical pelo lado do campo. Então, de um lado você vai ter Gnabry, do outro lado você vai ter Musiala e não Coman e não Sané. De novo, tá muito início de temporada, pode ser que eles recuperem a posição e virem titulares, mas Musiala tá muito bem. E é um jogador de só 18 anos que vai se mostrando muito... encaixar muito bem nessa forma de jogo do Nagelsmann, por ter essa leitura, por ter já a adaptação ao estilo de jogo também da Bundesliga e tudo. Então, assim, se pela esquerda o Musiala vai ser esse meia a mais e não o ponta que vai buscar o fundo, tá aí o principal mecanismo e a principal diferença. O Musiala não vai se posicionar como um ponta, ele vai ser mais um meia. Um meia muitas vezes na altura do Thomas Müller que vai abrir o corredor pro Alphonso Davies. E o Alphonso Davies passa a ser o Angelinho do Bayern. O que eu tô querendo dizer com isso? O Angelinho fez grandes momentos, teve grandes momentos, na temporada passada depois ele começa a sofrer com lesões, mas ele simboliza talvez o melhor momento de encaixe do jogo coletivo do Leipzig com o Nagelsmann. E ele era exatamente isso, um lateral esquerdo ofensivo que cada vez mais vai virando responsável por ocupar o corredor, por atacar, chegar à ponta, tanto que ele é escalado como lateral numa primeira linha com 4, como ala no funcionamento com 3 zagueiros, como meia numa segunda linha, e ele vai virando cada vez mais o ponta pela esquerda. O corredor da esquerda do Leipzig, nos melhores momentos do Nagelsmann, era do Angelinho. E é muito o que eu imagino para o Alphonso Davies. Vamos lembrar que o Alphonso Davies virou um lateral de altíssimo nível e tem muitos méritos disso para o Hansi Flick, acelerando o processo de adaptação, mas na Major League Soccer, lá atrás, no Vancouver Whitecaps, ele começa como meia, como ponta. Então ele é um jogador confortável em acelerar. A questão mais importante para ele é
ter condições de acelerar. E essa aceleração pode ser vindo da primeira linha ou da segunda linha, vai depender muito mais do contexto do jogo, de como a jogada vai se desenrolar. E ele me parece o jogador que vai ganhar essa responsabilidade, esse peso de atacar pelo lado do campo. Porque a ideia do Nagelsmann vai ser, geralmente, ter 4, 5 jogadores atacando a primeira linha adversária. Quais são esses 5 jogadores? Um ponta aberto de um lado, o lateral que se projetou para a ponta do outro e mais o atacante, Lewandowski, e os 2 jogadores que vão encostar por trás. Nesse caso, Musiala, Thomas Müller, Alphonso Davies, Gnabry e Lewandowski. Os 5 que podem atacar essa primeira linha. Então vira uma estrutura de construção com 3 zagueiros, importante papel do Upamecano, vamos lembrar que o Upamecano era o cara da distribuição, do direcionamento da saída de bola do Leipzig. Também já conhece os mecanismos do Nagelsmann. Embora ainda tenha fragilidades, pontos para evoluir no aspecto defensivo, é um jogador que tem muito bom passe, então pode começar essa distribuição dali. E aí você tem um Stanisic como lateral que fica na base, um Sully que ocupa também esse papel, podendo atacar, se projetar, porque está acostumado a se projetar com a bola se necessário for, mas também vai ficar como um terceiro zagueiro nesse momento com bola. Então vira uma saída em 3, 2, 4, 1 praticamente. E nessa dupla de meio-campistas, aí a gente chega no impacto que o Sabitzer pode ter. Por quê? O meio-campo titular do Bayern é meio indiscutível, se a gente for olhar para o desempenho de Kimmich, principalmente, e do Goretzka. São jogadores completamente diferentes, mas muito complementares, né? O Kimmich, que é um dos melhores, se não o melhor meio-campista de distribuição do planeta pela capacidade de passe, de ditar o ritmo, de tomar conta, é uma referência na geração. Ao lado dele está um Goretzka que é uma máquina, fisicamente falando, de pressionar a partir do momento em que o time recupera a bola e de chegar à área adversária. Qual é a grande virtude do Goretzka ofensivamente? Ele não é exatamente o cara da distribuição, ele não vai ser o cara dos passes geniais, diferentes, mas ele é o cara que ataca a entrada da área e faz com isso o papel do elemento surpresa, que nem é tão surpresa assim, porque todo mundo sabe que ele vai chegar, mas essa chegada do Goretzka é muito forte. Então, para aquele time das transições, do jogo frenético, ele encaixa perfeitamente com o Bayern do Hansi Flick. Ele é o cara que vai poder pressionar lá na frente, voltar a recompor, chegar a tempo de finalizar. Ele tá sempre em todas as fases do jogo aparecendo. Mas se o jogo do Nagelsmann é um jogo mais elaborado e pede que os volantes participem da distribuição, recebendo dos 3 zagueiros e direcionando para esse quinteto ofensivo, aí tá um desafio pro Goretzka. Ele continua sendo um cara importante e pode continuar sendo titular, porque ele oferece muito no trabalho sem bola, no equilíbrio defensivo e na chegada para uma zona de definição no momento com bola. Mas se for para distribuir de trás, se for para ser um segundo Kimmich no papel sem bola, ele já não é tão passador assim. E aí acho que o Sabitzer encaixa. E é exatamente para diferentes momentos, estilos de jogo, adversários, quando o jogo pedir certas características, o Sabitzer tem algumas a oferecer que o Goretzka não tem. Então são jogadores diferentes. O Sabitzer fazia exatamente esse papel da distribuição e é um jogador muito acostumado a ocupar todas as faixas do campo, porque ele pode ser meio aberto que centraliza para armar, primeiro volante que faz a saída, segundo volante que faz a saída, meio campista que chega porque tem bom chute de fora da área. Então ele virou meio que um coringa do trabalho do Nagelsmann no Leipzig, por entender muito bem esse estilo de jogo e por conseguir se encaixar em diversas partes do campo. E é exatamente aí que eu acho que ele pode ser muito útil e por um preço baixo para o mercado atual, essa contratação para o Bayern. Se vai ser titular do Goretzka, se vai ser reserva do Goretzka, aí a gente vai precisar esperar para ver se esse vai ser de fato o funcionamento coletivo do Bayern ao longo da temporada. Mas acho sim que é uma alternativa muito interessante, no mínimo do ponto de vista de composição de elenco com um jogador que pode entrar e sair. Porque isso o Bayern não tem para essa faixa do campo. Quando o Bayern perde um Kimmich, quando o Bayern perde um Goretzka, ele sofre para conseguir achar uma composição para essa faixa. E sendo uma faixa crucial para o estilo de jogo do Nagelsmann, nada melhor do que contratar um cara que já entende esse estilo, já é da confiança do treinador e tem qualidade para as diferentes fases do jogo por ali também. Então me parece uma contratação que vai ser pouco badalada, que não é das mais caras, mas que é das mais inteligentes, no mínimo como composição de elenco para essa faixa do campo. E aí, claro, é o Nagelsmann, a gente vai precisar ver ao longo da temporada quais vão ser as escolhas, as transformações, as variações, mas nesse início de temporada o que a gente começa a entender e a enxergar é esse mecanismo. Um abraço para todo mundo e até a próxima.